Nesse caso, seria o consciente coletivo familiar, Sim, né? da sistêmica é o inconsciente do grupo familiar. Seria E do o campo seria o inconsciente familiar. com certeza, e que está presente em nós, que a gente tem muita dificuldade de perceber e olhar para isso, até que o nosso olhar se amplia Tem, para o fato da gente ser um ser de um clã, né, de um bando, e que vem desde o início da história da humanidade, que foi nos conduzindo como tem, ser até aqui, onde nós chegamos, gerados pelos nossos pais, educados pelos nossos pais. Tudo tem, isso é algo que ressoa de forma profunda em mim como recurso terapêutico, tem, tem, né? O corpo como manifestação do inconsciente e essa conexão da nossa emoção, da nossa mente, essa conexão do corpo sendo reconectado com a mente é a coisa mais terapêutica a nível concreto que eu entrei em contato por uma vida inteira. Porque é claro que a gente tem o maior respeito por todas as correntes terapêuticas, as psicanalíticas, as positivistas, não é? Que tem. estabeleceram a psicologia como ciência respeitada e não como magia ou curandeirismo, né? Uhum. Mudou a imagem da psicologia a partir desse momento com a ciência positivista, a comportamental, né? Que inclui o corpo, sim, de alguma forma, porém no sentido biológico, né? Respostas biológicas, cerebrais, pensamento, mundo mental. E a gente veio caminhando, né? Passando por Jung, que eu sou apaixonada, depois a Reich, a bioenergética, Carl Rogers, né? Com a psicologia humanista, que eu sou fã, terapia centrada na pessoa. Quer dizer, Uhum. não tem nada mais importante do que o ser aqui e agora. Isso para mim é uma, né? E aí depois disso, de uma forma mais recente, né, é a polivagal, a teoria polivagal, que reforça essa questão da conexão corpo-mente e que existe uma via reversa daquela que a gente acreditava anteriormente, porque a gente pensava assim, o corpo é comandado pela mente e responde à mente. Portanto, a gente precisa de trabalhar terapeuticamente com a mente, com as emoções geradas pela mente, nossos estados emocionais todos, né, Uhum. acontecendo aqui, e depois o que vem para o corpo é consequência disso. E na teoria polivagal, né, a gente aprende que é bem o inverso. A Exato. via é inversa. Então, Uhum. nosso corpo se manifesta de forma integral, todas as nossas emoções estão nele, neste organismo biológico, nessa máquina quântica, e o cérebro responde ao corpo e, em contrapartida, comanda de volta, né, tudo Uhum. isso. Um fluxo constante energético. E Tem. também isso aí me encanta, porque aí é o trabalho dos traumas, da traumatização, não é? É uma coisa de uma eficiência, assim, incrível, né? Incrível terapêutica. E, ah, por fim, atualmente, a focalização, não é? É maravilhosa também. A gentileza de nós conosco mesmo, o acolhimento, tudo que foi, foi. E nos construiu como nós somos. Porém, existem formas de lidar com o que foi
transmutando essas dores, esses traumas, esses congelamentos daí, em novo fluxo de energia, nova força, né? Nada deixa de ser o que foi, mas a transformação desse caminho com o que a gente faz com isso é que é a maravilha do processo terapêutico. E não poderia deixar de citar também a sistêmica, não é? Que é a teoria sistêmica das constelações sistêmicas, etc., que também é uma mudança de paradigma no nosso olhar para com a gente mesmo e para com o outro. Nós somos seres de grupo, nós somos mamíferos de bando. E nós viemos de um bando ancestral. Viemos, nosso bando veio sobrevivendo, nosso grupo humano, até chegar em nós. E tudo que foi vivido por esse grupo, os nossos antepassados, tem uma implantação energética no nosso DNA, tem uma implantação epigenética no nosso DNA. Então, nos constitui, não naquele DNA biológico hereditário que todos nós conhecemos, compreendemos bem, mas todas essas vivências, essas memórias, são celulares, portanto, elas habitam o nosso DNA, tem uma força imantada, né, que mantém essas memórias aí epigenéticas no nosso DNA, que são as memórias do grupo, dos nossos ancestrais, e são as memórias do grupo humano, da nossa espécie humana, que estão ali. Temos de dizer também que seria o inconsciente coletivo, né, do grande Jung, maravilhoso, essa coisa ampla, holística, até um pouco desestruturada por estar tudo junto, Sim, mas eu sei que na minha prática terapêutica isso vai em harmonia, sabe? claro. Porque Então, juntando todas as práticas, você cria a tua prática, né? sim, é uma riqueza de ferramentas Sim. que eu aprendi e desenvolvi com você a prática terapêutica dessa forma. Mas eu sempre acreditei nisso. Então, essa forma, assim, eu vou chamar de holística, apesar de ter uma conotação que é espiritualismo, mas não é isso que eu estou Sim, falando, é sim. Holística de, integrar, exato. né? Porque é Holística de holos, de totalidade, né? de totalidade. E aí, conforme a dança do processo terapêutico, a gente sente segurança e liberdade de dar um passo, outro passo, modificar o ritmo com todas essas técnicas em harmonia nessa essa grande receita gourmet, né? Que a gente poderia chamar de terapia integrativa de uma Sim, forma. sim, porque nós integramos todas as áreas, né? Todos os eus, né? Todos os nossos papéis, toda a nossa história, né? A gente não desprestigia nem um pedacinho, né? Tudo é incluído, tudo faz parte, é o que nos traz a potência. Sem dúvida. E nós vivemos hoje, como seres humanos, uma grande alienação. Neste momento que nós estamos aqui, né, específico, nessa linha de tempo, espaço aqui e agora, nós vivemos uma grande alienação de nós mesmos. E essa grande alienação, por conta de tudo que acontece nesse momento, essa vida muito corrida, muito especial e tudo mais, tudo que acontece neste momento reforça uma condução para esse estado. Sim. E nós vivemos uma alienação corpo, mente, alma
mente, tudo é partidinho. Exato, exato. Isso me dá um nervoso, porque eu acredito que nós somos isso tudo Ao mesmo junto, tempo, ao mesmo ao tempo. mesmo tempo, e muito mais do que isso, porque a gente não tem nem palavras para nomear, né? Exato. Então, eu acredito que a gente é um organismo biológico composto de milhões de células, milhões de bactérias do bem, milhões de bactérias do mal, milhões de células humanas, curiosamente, mais bactérias do que células, é incrível isso, que Uhum. faz o nosso corpo funcionar. E nós somos esse organismo formado por tantos micro-organismos, outros que fazem parte da nossa célula, do nosso corpo, mantendo tudo no motor do funcionamento. E nós somos nada mais do que um reflexo de cada célula dessa, não é? E cada célula dessas bactérias. E assim nós somos uma parte micro do universo, Uhum. cosmos, da Uhum. natureza, nós somos uma pequena parte. Porém, essa pequena parte, ela é insuflada pela energia cósmica, pela luz divina, né, de Uhum. Deus Pai, Deus Mãe, nessa alma que nós temos. Isso tudo faz uma mistura incrível, não é? E a gente começa a olhar que realmente tudo que é embaixo é em cima, Uhum. e que apenas vai aumentando a proporção do micro Pro para macro. o. E por isso, Maria, que eu acredito que a nossa missão como seres humanos é cuidarmos de nós mesmos, ampliarmos a nossa consciência para nós mesmos, nosso autoconhecimento. E aí que entra o poder terapêutico, não é? Sim. De conectar o corpo, a mente, a consciência cósmica, divina, principalmente o nosso corpo ancorado em Gaia, nosso planeta mãe, que nos suporta como organismo, não é? E nós fazermos essa integração e reconhecermos em nós esse universo que nós trazemos aqui dentro de Agora, nós. você falou uma coisa muito interessante. Agora eu te pergunto, como é possível integrar a nossa vida, a Gaia, a grande terra-mãe, quando o ser humano em geral não integra a sua mente ao seu corpo? Exatamente. É essa alienação a qual eu me referi anteriormente que nos mantém nessa profunda dor, porque a gente vive segmentado em compartimentos, acreditando que as emoções acontecem a Exata, nível cerebral e que exato. são expressões da nossa mente e Uhum, da nossa percepção do mundo aqui. uhum, Do hoje, todo o conhecimento científico nos conduz a mostrar que o corpo é que tem essa percepção e exato, envia a exato. percepção para o cérebro. E a nossa sociedade, ao nos educar, ela nos ensina e nos condiciona a nomear aquilo que a gente sente, não sabe por quê e como, começa a nomear as emoções. Ah, isso que você está sentindo é raiva. Isso que você está sentindo, você está fazendo birra. Isso que você está fazendo, você está mimado, querendo carinho. Você Uhum. está carente. Aí a gente, com o signo grudado na memória daquela emoção, a gente começa a etiquetar tudo que a gente sente E dentro. desconectar como se fosse algo ruim. Sim, porque aí você tem o juízo de valor da sociedade que seus pais te disseram: menina, não faça birra, eu vou Uhum, ser educada, eu vou te dar um castigo. Hoje em dia, uhum, castigo, né? Mas antigamente eu vou te dar uma palmada. uhum. Então a gente aprende, nossa.
esse negócio não é bom, eu não posso fazer isso. Eu não posso sentir. Não posso sentir, porque se eu sentir, eu me lasco, Exatamente. né? Exatamente. E os processos terapêuticos que a gente trabalha buscam essa profunda integração, reintegração de posse. Olha que Exato, exato. integração de posse do nosso corpo, que estava Do nosso eu, né? fora. Daquilo que nós somos. E todo ser humano é perfeito do jeito que ele dá conta de ser. Não tem nada de errado sair desses paradigmas, desses conceitos, dessas marcas, né? Nós vivemos com logotipados, certo, Aí errado, normal. a questão das caixinhas, dos É. logotipos, sim. Você ser normal é o Uhum, certo. Você tem que ser normal, tá? Você tem que ser normal, e o uhum, normal é o politicamente correto, é o belo, é o bom e é o correto, é o uhum, desejado. Então, o que é ser normal? Aí, cada época da humanidade tem uma lista do que é ser normal. E há uhum, aqueles que não uhum. se adequam às caixinhas da normalidade. Você imagina o tamanho dessa dor? Eu imagino por mim o tamanho dessa dor, por nunca ter ficado confortável na minha vida inteira na necessidade de ser normal. Eu não me sentia normal, não adianta, né? Então, Aí essa que tá, história, né? o novo normal, gente, né? Ontem eu estava falando com uma cliente sobre o TDAH, né? Ela veio perguntar porque a filha foi diagnosticada com TDAH. Eu digo, olha, se todo mundo fizesse o teste de TDAH, provavelmente 99,9% da população tem TDAH. A E não diferença dos que tem, não né? têm para os que têm é que fizeram o diagnóstico. É verdade, você tem toda a razão. E a pessoa assume e veste o diagnóstico, né? Porque o que que difere uma pessoa da outra? O próprio TDAH, como o próprio autismo, tá? O que varia aí é a proporção, é o espectro, o quanto que você está dentro, o quanto que você está na beirada, e todos nós somos o que Gente, somos. tem uma gradação, né? Para as pessoas, Exato. tem uma numeração do espectro autista, o TDAH tem uma gradação. Déficit de Então, atenção. Quem não tem déficit de atenção? imagina hoje em dia com esse mundaréu de informação, qual seria o ser humano da época atual aqui que nós vivemos que teria condições de absorção desse Uhum. oceano de informações que nós Exato, vemos, exato, né? exato. É Então, maravilhoso por um lado, mas é totalmente desorientante pelo outro, pelo excesso. mas aí é que tá. Sabe por que que acontece o bloqueio? É porque o estímulo não é um estímulo positivo, não é um estímulo gradual de informação que te agrega valor. É um monte de lixo que nós temos acesso para nos fragmentar mais O ainda. objetivo é exatamente esse. É alienação, fragmentação, é o raso, Sim, sabe? Tudo é raso, é superficial, sim. não existe condições de aprofundamento, porque aprofundar é muito perigoso para o sistema que nos rege, porque eles Uhum, precisam de nós como seres alienados, facilmente comandados, exatamente, dóceis, exatamente, exatamente. ovelhas dóceis no rebanho. É assim que eles nos querem. E, na verdade, nós estamos vivendo melhor período da humanidade, né? A gente pode dizer que nós somos privilegiadas de estar Eu me vivendo sinto. hoje, porque hoje nós podemos ter acesso daquilo que nos interessa, não olhar para aquilo que não nos interessa, Não. podemos ser anormais e tá Tem que ser tudo aqui, bem. nós podemos ser anormais sem ser internado no hospício, Exato. nem ir para a fogueira, se você Ex- olhar numa perspectiva da Idade Média, e se você olhar um pouquinho antes, sem ser sacrificado Uhum, como objetivos divinos escusos. uhum, uhum.
ou sermos escravizados porque nós não nos adequávamos E nem cair numa masmorra para o resto à da vida. masmorra, na máscara de ferro, não é? É, exato, Ser com seres que ousavam e declaravam não ser normais. exato, exato, exato. Hoje nós podemos ser livres com a nossa anormalidade. E você e eu que crescemos na época da contracultura, não é? Nós vivemos aí esse rompimento da contracultura com as forças tradicionais. E eu não me esqueço de uma imagem, sabe, Maria? Até hoje eu tenho essa foto na minha mente. A arte, ela nos resgata do limbo, né? Exato. Então, tem uma foto dessa época nossa da contracultura, onde tinha um soldado no dever dele com uma arma, se não me engano, uma metralhadora, não lembro bem, e tinha uma jovem novinha, assim, quase adolescente, que enfiou uma rosa no Uhum, cano da metralhadora do soldado. Então, uhum. naquela época, existia um lema assim, você vai lembrar: faça amor, não faça a guerra. Exato, exato, eu lembro. Flower power, o Hum, poder da flor, o poder hum, da, não é? E uhum. naquela época começou a surgir uma esperança de um Sim, mundo diferente. Começou a surgir ali o poder de você sair da normalidade. sim. Porém, como sempre, né, o sistema foi transformando aquilo em seu favor, introduziu drogas, etc, etc, e todo um desvirtuamento. Logo a mídia se apodera Mas eu disso, acho que faz parte, sabia? Para poder quebrar um padrão, ele tem que ser destruído, na destruição é destruição, para poder nascer uma nova consciência.